querido, graça e paz. Contamos com o favor do nosso Deus, estamos iniciando mais um quadro Papo na Quarta e desde já minha gratidão a você que participa aí do nosso quadro e esperamos que o papo de hoje possa ser abençoador para você e a sua casa. E o papo de hoje é um tema que eu entendo que seja importante e relevante. Nós vamos conversar sobre vencendo o gigante da mágoa. Quantas pessoas vivenciando esse problema aí da mágoa. E para bater esse papo, nós convidamos aqui a nossa irmã psicóloga, a doutora Júnia Pérez. Júnia, seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida, grato por ter aceito o convite. Dê sua saudação inicial para os nossos irmãos aí, por favor, para a gente começar a bater o nosso papo. Olá, pastor, olá a todos que nos assistem. Primeiramente, eu queria agradecer o convite para estar falando desse tema que é tão importante, né, tão comum na vida do ser humano e que muitas vezes se constitui um obstáculo para a nossa vida. Então, espero que seja de grande ajuda para vocês. Certamente será, Júnia. E normalmente eu gosto de pedir ao nosso entrevistado ou entrevistada que nos ofereça uma definição do nosso tema. Então, de maneira assim, bem simplória, o que significa mágoa? Então, mágoa, ele é um sentimento persistente e doloroso que geralmente aparece quando a gente sofre uma ofensa ou nos sentimos machucados por uma pessoa ou uma situação. A mágoa está muito atrelada a ressentimento, a rancor e ela pode ser muito destrutiva, tanto para a pessoa que carrega, quanto para as pessoas que convivem com ela. Então é mais ou menos assim, pastor. A gente passa por uma situação dolorosa, né, como uma traição, um ressentimento, né, um sentimento de abandono, ou uma ofensa, uma rejeição, outra coisa qualquer, e a gente não consegue lidar com essa situação, não consegue resolver, lidar com esses sentimentos, essas emoções, e aí esse acontecimento, ele fica dentro da gente, né, ele não vai embora, ele permanece. Ok, Júnia, diante dessa sua definição do que vem a ser mágoa, quais são os malefícios que a mágoa pode gerar no coração dessa pessoa que não soube lidar e esse trem está alojado lá no coração? Quais são os principais malefícios, assim eu posso colocar? Então a mágoa, ela nos faz ficar remoendo o acontecimento que a gerou. Isso pode interferir no nosso sono, nos trazer sentimento de tristeza, de ansiedade, de nervosismo, de irritação, de estresse. E com tudo isso acontecendo dentro da gente, a gente pode ter dificuldade de se concentrar e isso atrapalhar o desempenho no trabalho, na escola. A gente tem uma tendência a querer ficar mais sozinho, a se isolar. E a gente pode acabar afastando as pessoas não quererem ficar perto da gente, porque a gente já está com um semblante mais desgostoso, uma fala mais queixosa, de ficar reclamando mais, de se irritar mais com as pessoas, de culpar as pessoas pelas coisas que dão errado, né? Então as pessoas acabam se afastando da gente. E pode ter relação também com problemas físicos, né? Tá relacionada com úlceras, gastrites, asma, alergia e até o câncer. Sem falar de problemas emocionais, né? Vamos pensar na seguinte perspectiva. Eu magoei uma pessoa. Aí essa pessoa está com o coração triste, choroso, porque eu a magoei. Como podemos lidar com a pessoa que nos causou essa mágoa? Qual seria a sua orientação? Então, eu diria que para lidar com a pessoa que nos causou a mágoa, seria conversar com ela, né? Encontrar com ela, conversar, porque isso nos dá a oportunidade de expor os nossos sentimentos. E também dá a oportunidade da gente ouvir a outra pessoa e esclarecer a situação, né? E nessa conversa a gente pode restaurar a nossa relação com ela, né? Através do perdão e da mudança nos comportamentos e nas atitudes, né? E é importante esse esclarecimento porque nem sempre a situação que ocasionou a mágoa pode ser uma ofensa legítima, né? Assim, ela realmente nos ofendeu, às vezes foi mal entendido. E a gente carrega esse mal entendido por anos, né? E que às vezes numa conversa a gente consegue esclarecer aquela situação. Ok. No final da sua fala aí você pontuou, a gente pode estar carregando esse mal entendido por anos, gerando essas dificuldades. E como que eu posso trabalhar para limpar o meu coração da mágoa? Então,
para a gente lidar com essa mágoa, é muito importante a gente parar de remoer, né? Revisitar essa situação dolorosa na nossa vida, né? Porque o remoer, ele é diferente do refletir. Quando a gente reflete, a gente busca uma solução. Quando a gente remoe, geralmente a gente fica visitando a situação que está doendo e ressentindo aquilo novamente, né? Sentindo e sentindo novamente aquilo que nos machucou, né? Então, eu diria para parar de remoer o passado. Outra dica seria procurar uma pessoa de confiança para conversar. Só o fato da gente conversar com uma pessoa, a gente já libera um pouco das nossas emoções e dá a chance da gente organizar os nossos pensamentos, né? Outra dica seria procurar a pessoa para poder tentar resolver essa situação e restaurar a relação se for possível. E afinal, e mais importante, seria perdoar, né? Perdoar porque o perdão, ele nos liberta da mágoa, né? E quando a gente está magoado, geralmente a gente está aprisionado, né? A gente fica lembrando, sentindo e ressentindo aquela situação que nos foi dolorosa. Júnia, pensando aí nessa resposta que você nos ofereceu, será que a gente pode elencar alguns benefícios que aquele que estava magoado com uma determinada pessoa limpou o coração? Quais seriam os principais benefícios de limpar o coração dessa mágoa? Pensando nessa mágoa que nos prende ao ressentimento, ao passado, né? Porque a gente está preso, a gente não consegue lidar com as coisas do presente. Geralmente quem está magoado está sempre voltado para o passado. Então é uma sensação de liberdade mesmo, poder usufruir das bênçãos do presente, né? De ter mais emoções positivas, mais alegria, né? Ter as relações mais restauradas, usufruir desses relacionamentos que a pessoa tem, né? Aumenta a concentração, né? Que a gente estava falando, pensando nos malefícios, né? Que a concentração fica abalada e às vezes o desempenho. Então o nosso desempenho começa a ficar melhor, né? E até a nossa saúde física e emocional é beneficiada com isso. Excelente a resposta. Júnia, prosseguindo um pouquinho mais, vamos caminhar agora na seguinte perspectiva. Tenho ciência de que uma pessoa está magoada com a outra. Uhum. Como eu posso ajudar essa pessoa a se livrar dessa mágoa? Como eu posso ajudá-la a limpar o coração dessa mágoa? O que você poderia orientar nesse sentido? Então, primeiramente, eu diria para orar por essa pessoa, né? E depois se aproximar dela, para realmente ouvi-la, né? Sem julgamento, para entender realmente a dor que ela está passando. Só de você conversar com essa pessoa, vai dar a essa pessoa a chance de descarregar um pouco dessas emoções e organizar os pensamentos dela. E havendo oportunidade, ajude essa pessoa a ver a situação de uma outra forma, né? A perdoar aquela pessoa que a ofendeu, a tentar restaurar essa relação se for possível. Ok, Júnior, o nosso papo está fluindo tão rápido que já estamos caminhando para o final do nosso quadro. E normalmente eu peço ao entrevistado ou à entrevistada que ofereça um conselho para alguém que está vivenciando um quadro de mágoa, está com o coração rancoroso, que isso tem produzido alguns males emocionais, físicos e até espirituais na vida dessa pessoa. Qual é o conselho que você pode oferecer para quem participa do nosso quadro agora e está com o coração magoado? Qual é o conselho que você pode oferecer para essa pessoa? Então, meu irmão, se você está com essa sensação, com esse sentimento, primeiro é importante reconhecer que esse sentimento está no coração, né? E o conselho é realmente esse: evite remoer o passado, né? Converse com alguém sobre isso. Procure essa pessoa que te magoou para tentar restaurar a relação. Perdoe, né? O perdão, ele é libertador para você conseguir viver melhor a sua vida. E se está muito difícil fazer isso sozinho, procure ajuda. Muito bem, eu quero dizer para você que a Bíblia diz assim, ó: o coração alegre aformoseia o rosto. O coração que está cheio de raiva, de mágoa, tristeza, certamente faz com que você fique mal-humorado, mal-humorada, e você vai produzir dor e tristeza a quem está perto de você. Peça a Jesus para te ajudar a arrancar essa mágoa do coração, enche o seu coração de alegria e gratidão e abençoe o próximo, porque certamente Deus alegrará assim do seu coração.
Júnior, estamos chegando ao final do nosso quadro e, como eu disse, o papo fluiu tão bem, que coisa boa. Então, a nossa gratidão por ter aceito o convite, que Deus abençoe você, sua linda família e dê suas ponderações finais para os nossos irmãos aí, por favor. Mais uma vez eu queria agradecer o convite. Espero que essa conversa tenha sido proveitosa para vocês que estão aí. Que Deus possa abençoar vocês. Muito bem, eu quero fazer um convite para você que é aqui de Brasília, região, tendo a oportunidade, faça uma visita à Quarta Igreja, uma bela igreja, uma boa igreja, e certamente vamos abençoar a sua vida. E nos siga aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no site da igreja, e que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Eu quero orar por você nesse instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a nossa gratidão pela vida da doutora Júnia, que veio aqui nos abençoar com essa conversa tão edificante. Cuide dela, do seu esposo, dos seus filhos e abençoe também a sua vida profissional, que ela prospere. Pedimos que o Senhor abençoe a cada pessoa que participou conosco. Visite o coração, dando alegria, dando gratidão por aquilo que o Senhor fez, e aqueles que participaram, que o Senhor possa também os abençoar. A nossa gratidão ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe. Esperamos você no próximo Papo na Quarta. Fique na paz de Cristo. Tchau, tchau.